Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. Estamos mais ou menos ali no meio do caminho quaresmal, né? E a liturgia da palavra de hoje, ela vai nos falar dessa experiência de Moisés com Deus na primeira leitura, o episódio da sarça ardente, né? Deus se manifesta a Moisés numa chama de fogo, né? Em uma sarça, né? Uma planta que ardia, mas que não se consumia. E você poderia perguntar assim, padre, o fogo na Bíblia, ele não é utilizado como um símbolo da geena, como um símbolo até do inferno? Como é que pode Deus usar esse símbolo para se revelar, para se manifestar? Quase como se fosse um sinal da sua presença e do seu amor. Eu li uma vez um comentário muito bonito que me chamou muita atenção, que dizia assim, respondendo a essa pergunta. Deus não pode não ser, até porque ele se revela, né, na sarça ardente, eu sou aquele que sou, né? Deus é tudo, né? Tudo existe no fogo, no calor do seu amor que gera a vida. Tudo que Deus criou existe no calor do seu amor que gera a vida. Se não fosse o sol, o calor, a luz do sol, não haveria vida. O fogo é único para todos, mas para o inferno, para o demônio e para aqueles que rejeitam a Deus, Deus e o seu amor são insuportáveis, né? O irmão Roger de Taizé, né, que fundou a comunidade de Taizé, dizia, seu amor é um fogo. Mas para aqueles que rejeitam o amor de Deus e criam dentro de si e ao seu redor um inferno, esse fogo de amor é insuportável. Para os padres da igreja e tantos outros teólogos importantes, qual é a natureza do inferno? É a impossibilidade torturante e definitiva de responder com amor à realidade do ser de Deus e do próximo. O ser de Deus que é amor. Essa impossibilidade torturante e definitiva de responder com amor à realidade do ser de Deus que é amor e também do ser do próximo. É interessante aquela filósofa, né, que dizia que o outro para mim é um inferno. Por quê? Porque o outro me leva a sair de mim mesmo, né? Por outro lado, uma vez eu perguntava ao Moisés Azevedo, né, fundador da nossa comunidade Shalom, Moisés, qual é o elemento mais importante da nossa espiritualidade como comunidade Shalom? E ele dizia, é o outro, né? O grande outro que é Deus e o outro que é o meu irmão e a minha irmã, né? Na nossa comunidade, no nosso carisma Shalom, o outro não é o meu inferno, o outro é o meu caminho para o céu, né? Ou podemos dizer, no caso de Deus, o grande outro, ele é o meu céu, né? Podemos dizer, então, queridos irmãos, que o céu é essa resposta de amor. A realidade do ser de Deus e do ser do próximo. Essa resposta de amor ao outro que me interpela a sair de mim. Moisés fez essa experiência, né, na sarça ardente, de encontrar a Deus naquela sarça, após um longo caminho, deserto adentro, que culminou com a sua subida do Monte Horebe. Como é importante a gente se colocar em caminho, peregrinar. Relembrando aqui, né, o tema do nosso jubileu, Peregrinos da Esperança. Uma vez eu conversava com um casal lá em Portugal, né, durante o período de preparação para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. A jornada foi em 2023, mas no caminho de preparação eu estive em Lisboa algumas vezes e, conversando com um casal, a esposa tinha acabado de fazer uma peregrinação a pé a Santiago de Compostela, saindo de Portugal até a Espanha, a Santiago de Compostela.
E ela partilhava da bela experiência que ela fez e quantas pessoas que fazem caminhos de peregrinação, que possa ser para Santiago de Compostela, que possa ser para Aparecida. Aqui no Ceará nós temos também a peregrinação a Canindé, por exemplo, esse lugar franciscano tão importante, né? Existe essa pessoa com quem eu conversava, ela dizia que alguns médicos, estudiosos, cientistas, eles dizem que tem um tipo de reflexão, que tem processos mentais, né? Processos que só se dão na mente e no coração quando nós estamos caminhando, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Parece que quando a gente caminha, ativa algumas coisas assim na nossa mente, no nosso coração. Como a gente dizia, Moisés fez a sua experiência no Monte Horebe depois de um longo caminho. Nós não podemos temer a solidão, que muitas vezes está implícita no caminhar. Nós não podemos temer entrar no deserto adentro, como nós estamos entrando nesse tempo de Quaresma. A Quaresma é esse tempo de caminhar no deserto. E à medida que nós vamos caminhando, que vai passando o tempo também da Quaresma, nós já estamos no 3º domingo, nós vamos adentrando no deserto. Abrimos o nosso coração para que Deus se manifeste aí. Tem uma palavra bonita, né, do livro de Oséias, que marca também esse tempo da Quaresma, quando Deus diz: eu te conduzirei ao deserto, porque ali eu falarei ao teu coração. Foi no deserto que o povo de Deus se descobriu povo, amado por Deus. Foi no deserto que o povo fez aliança com Deus, né? Foi no deserto que o povo se descobriu como, né, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Redescobriu as suas raízes, e como é importante a gente redescobrir as nossas também, né? Redescobrir as nossas próprias raízes e descobrir um Deus que se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em outras palavras, um Deus familiar a cada um de nós, né? Deixar que Deus nos visite o terreno sagrado da nossa alma, da nossa consciência, visite a nossa história e nos cure com a sua presença, com o fogo do seu amor. Tem uma música bonita da comunidade, né, que a Ana Gabriela canta, né, tua presença cura as feridas, né, que foram causadas em mim e que foram causadas também por mim. Deus no deserto, como fez com Moisés, chamará a mim e a ti pelo nome e vai esperar a nossa resposta. O nosso eis-me aqui. Deus se apresentará, como fez com Moisés, como um Deus familiar, um Deus que percorreu os caminhos da nossa história, mesmo antes que nós existíssemos, passando entre as nossas gerações. Um Deus que viu e vê as nossas aflições e as aflições do nosso povo. Um Deus que conhece bem as angústias do nosso tempo, os problemas da humanidade, e que deseja se utilizar de mim e de você como mensageiros do seu amor e da sua liberdade, contra todo medo e contra toda escravidão. Sim, queridos irmãos e irmãs, Deus nos quer livres, né, para fazer de nós promotores da sua liberdade. E como acontece conosco todos os dias, né, uma experiência cotidiana que nós vivemos, aqui já estamos passando para o Evangelho, né? Hoje acabamos comentando mais a primeira leitura. Nós vemos no Evangelho que chegam a Jesus notícias, né, de atrocidades cometidas pelos poderosos do seu tempo, muitas vezes misturando atos bárbaros com a própria religião. Quantas barbaridades se cometem em nome da religião. A perspectiva da morte nos acomuna a todos, bons e maus, mas o mais importante é que a gente deixe emergir
essa pergunta: como eu me deparo com o fim da existência terrena, com a possibilidade da existência terrena? Será que eu me deparo com essa possibilidade da morte, carregando os frutos de uma vida na qual eu procurei cultivar o amor e semear a liberdade, ou com o pesar e a tristeza de ter poupado a minha vida, né? Ter poupado a minha vida, perdendo tempo com as minhas comodidades e com o meu egoísmo? Façamos essa reflexão. Isso nos ajudará a dar mais um passo no nosso caminho quaresmal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.